Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Rita. Espero que durante este período de isolamento social, em que tanta gente está em casa e quem não está, por norma, desejaria estar, consigam manter a cabeça fria, manter a tranquilidade e a paz de espírito para irem levando um dia de cada vez com o otimismo que é possível. Eu continuo a trabalhar conforme já fazia antes. O trabalho é essencialmente online, portanto consigo fazer tudo por computador. Não sinto grandes alterações a esse nível, portanto a minha cabeça está ocupada o dia inteiro com trabalho, essencialmente. E a minha disponibilidade para leituras é a mesma que tinha antes do coronavírus aparecer, que é à noite. Vou lendo à noite. E é sobre a minha leitura mais recente que venho hoje falar convosco. Eu venho falar-vos da obra We Should All Be Feminists, da autora Chimamanda Ngozi Adichie. Em português foi traduzido para Todos Devemos Ser Feministas. Este livrinho pequenino é uma adaptação de uma palestra que a autora deu em 2012 no Reino Unido durante um evento TEDx, que são eventos de palestras em que vários oradores vão falar sobre um tema específico durante um curto período de tempo, poucos minutos. O tema era África e a autora foi falar sobre feminismo. A Chimamanda foi falar enquanto mulher que nasceu e cresceu na Nigéria. Ela fala-nos das diferenças que existem no tratamento de mulheres e de homens na Nigéria, motivado única e exclusivamente pelo sexo da pessoa, a nível tanto pessoal como profissional. Ela conta-nos, por exemplo, que uma mulher que faça uma reserva para um hotel sem estar acompanhada de um homem tem um tratamento bastante abusivo. São interrogadas porque é que está aqui sozinha, o que é que vem aqui fazer, porque é que está neste hotel. Elas são tratadas basicamente como prostitutas. Se uma mulher for para um hotel sozinha. Com os homens não há esse questionamento, não há esse interrogatório. O homem pode perfeitamente ficar num hotel sozinho, ninguém o questiona se ele contratou os serviços de uma prostituta ou não, por exemplo, não é? A Chimamanda conta-nos que a primeira vez que a chamaram de feminista, ela tinha 14 anos e foi um colega dela, um amigo. A Chimamanda na altura não reagiu, ela não sabia como reagir porque ela não sabia o que é que significava ser feminista. Só quando chegou a casa e consultou um dicionário é que ela percebeu o que é que isso significava. E ela percebeu que o amigo não estava a fazer um elogio. Ele basicamente queria que ela parasse com aquele tipo de conversas porque não era bem visto, não era uma coisa positiva. Ao longo da sua vida, ela foi confrontada com vários episódios, várias situações em que tanto homens como mulheres lhe diziam: estás a falar com uma feminista, tu és feminista, sempre com uma conotação negativa. Era sempre uma crítica. Porquê? Porque as mulheres na Nigéria, e isto passa-se um bocadinho pelo mundo todo, não é? São vistas como mulheres frustradas, mulheres que não conseguem arranjar um namorado, que não conseguem arranjar marido, que odeiam os homens, mulheres que querem queimar os sutiãs, etc, etc. Todo aquele rol de disparados associado à qualidade de feminista. Ela diz que isto tem que partir de uma alteração na educação, tanto de rapazes como de raparigas. Na Nigéria, os rapazes são educados para serem tough, não é? Têm de ser fortes, não se podem queixar, têm que ter bons ordenados, eles é que têm que pagar as contas. Mal começam a namorar uma rapariga, se vão jantar ou almoçar fora com a rapariga, são eles que pagam, mesmo que sejam adolescentes, não tenham ordenado, são eles que têm que pagar, não é a rapariga que paga nunca, é o rapaz. Esse peso cai sempre sobre ele. É assim a nível social. E a rapariga, crescendo, tem que casar e tem que ter filhos. Nós já sabemos como é que é, sobretudo em África. Existe esse peso, existe essa obrigação. Portanto, elas nunca podem nem nunca devem ter ambições de ter grandes cargos numa empresa, ter grandes ordenados ou ter posições de maior relevo, maior prestígio. Chimamanda foi questionada porque é que ela se auto-intitulava feminista, porque é que ela não dizia simplesmente que era a favor dos direitos humanos. Isto tudo por causa da conotação muito negativa que o termo feminista tem. E ela explicou que não seria honesto simplesmente falar em direitos humanos, porque direitos humanos é algo muito vasto,
é um tema muito amplo que engloba várias situações. Ela não é só pelos direitos humanos. Ela compreende que existe uma diferença brutal de tratamento entre homens e mulheres, de oportunidades. As mulheres estão muito mais condicionadas a nível pessoal e a nível profissional pelo simples facto de serem mulheres, por rigorosamente mais fator nenhum. Sim, existem diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas a mulher não é menos inteligente do que o homem, logo não deve ser tratada como tal. As mulheres são julgadas por tudo, inclusive pela forma como se vestem, e a própria autora admitiu que no passado se deixou condicionar, se deixou influenciar pelos estereótipos e pelos preconceitos que ela sabia que existiam relativamente à forma como uma mulher se veste. Se veste de forma feminina, com saltos altos, com saias, com adereços, etc., ela não é tida como profissional, como responsável, como suficientemente inteligente. Ela é vista como inferior, não é? Se está demasiado feminina é porque não tem tanto valor quanto um homem no mundo do trabalho. Hoje em dia a Alicia não se preocupa com o que veste aquilo que ela entende, ela gosta de se vestir de forma feminina e ela veste de forma feminina se assim entender, independentemente de estereótipos. A autora vive desde os 19 anos nos Estados Unidos. Talvez por isso também ela tenha uma mentalidade muito diferente da maioria dos homens e mulheres nigerianos, mas ela também já vem de famílias que mãe, avó, etc., já tinham, apesar de não existir este conceito de és feminista, já tinham essa predisposição e essa forma de encarar o mundo, e ela é capaz de ter herdado das mulheres da família esta vontade de lutar pelos direitos das mulheres. Nós sabemos que em África a situação das mulheres é muito diferente das mulheres portuguesas. No entanto, eu penso que a maioria das pessoas pode concordar que em Portugal não é tudo perfeito e as mulheres não têm as mesmas oportunidades, muitas vezes não têm as mesmas oportunidades dos homens pelo simples facto de serem mulheres. Por exemplo, no mundo do trabalho, é certo e sabido, existem estatísticas, existem estudos que revelam que as mulheres ganham bem menos do que os homens para ocuparem os mesmos cargos, as mesmas funções. Por exemplo, eu posso vos dizer que no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, em Portugal, diz o seguinte: as mulheres oferem em média menos 16,7% do que os homens, no que se refere à remuneração base mensal. Mas a diferença é mais acentuada quando se considera o ganho médio mensal. E isto alastra-se não só pelas remunerações, mas obviamente e consequentemente pelos cargos que ocupam. Nós sabemos que isto é uma realidade, sempre foi, e não se prevê que mude num futuro breve. Portanto, sim, devemos todos ser feministas, homens e mulheres, e lutar pelos direitos iguais. Não é por mais direitos, não é por privilégios, não é por favorecimento das mulheres, mas por direitos e oportunidades iguais para todos. Eu acho que qualquer pessoa que leia este livrinho ou que assista à palestra da Chimamanda consegue concordar que não faz sentido nenhum não haver direitos iguais entre homens e mulheres. Bem, por hoje fico-me por aqui com esta recomendação de leitura. É uma leitura bem breve, como podem ver. Existe também a edição em português, obviamente, todos devemos ser feministas. Existe uma edição ilustrada para quem tem crianças e que queira ler este livrinho às crianças. Eu acho que é uma ótima ideia. Seja em que língua for, o importante é ler. Bem, por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram e deixem os vossos comentários no campo dos comentários. Quero saber tudo sobre as vossas leituras. E é isso por hoje. Beijinhos e até à próxima. Fiquem bem.